E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse aqui é um vídeo da série Leituras, onde eu apresento alguma obra e comento alguma coisa do impacto que ela me trouxe ou do sentido que eu acho que ela pode ter pra gente aqui. E hoje é a primeira vez que eu vou trazer um poema, na verdade um trecho de um poema. O poema como é comum nos poemas que não tem título conferido pelo autor, ele é intitulado pelo primeiro verso. Ele é de autoria do Ricardo Reis, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, e o poema chama Ouvi Contar Que Outrora Quando a Pérsia, que é o primeiro verso. Né? É um poema longo, eu separei um trechinho que eu vou ler para vocês daqui a pouco. E então, né, enfim, ele é de autoria do Ricardo Reis, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Então eu vou ler esse trecho, não vou ler ele inteiro, que ele é grande, mas aí depois que eu ler esse trechinho que eu separei, aí a gente conversa um pouquinho sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia tinha não sei qual guerra, quando a invasão ardia na cidade e as mulheres gritavam, dois jogadores de xadrez jogavam o seu jogo contínuo. À sombra de ampla árvore fitavam o tabuleiro antigo, e ao lado de cada um, esperando os seus momentos mais folgados, quando havia movido a pedra e agora esperava o adversário, um púcaro com vinho refrescava sobriamente a sua sede. Ardiam casas, saqueadas eram as arcas e as paredes, violadas as mulheres eram postas contra os muros caídos, transpassadas de lanças as crianças eram sangue nas ruas. Mas onde estavam, perto da cidade, e longe do seu ruído, os jogadores de xadrez jogavam o jogo do xadrez. Caiam cidades, sofram povos, cesse a liberdade e a vida, os haveres tranquilos e avitos ardem e que se arranquem, mas quando a guerra os jogos interrompa, esteja o rei sem cheque, e o de marfim peão mais avançado pronto a comprar a torre. Mesmo que o jogo seja apenas sonho e não haja parceiro, imitemos os persas dessa história. E enquanto lá por fora, ou perto ou longe, a guerra e a pátria e a vida chamam por nós, deixemos que em vão nos chamem, cada um de nós, sob as sombras amigas, sonhando, ele os parceiros e o xadrez a sua indiferença. Esse é o trecho, pessoal, desse poema. É um poema longo, como eu disse, tem algumas estrofes no meio do caminho. Eu entendo que isso aqui resume um tanto da história, tirando um pouco de uma parte que eu acho mais pedagógica e uma parte que eu acho um pouco gráfica demais, sobre as merdas que estavam rolando na cidade enquanto os jogadores de xadrez jogavam um jogo de xadrez. O Fernando Pessoa, eu acho que é um dos melhores nomes que eu poderia imaginar para abrir as leituras de poesia aqui no Errâncias. É um autor muito eclético em termos de estilo, tem uma inventividade impressionante através dos heterônimos, realmente uma capacidade assombrosa de produção, uma capacidade criativa, uma potência criativa, inclusive pela própria figura dos heterônimos. E, e um estilo que é muito cativante para muita gente. Né? Então a maioria das pessoas tem meio que um heterônimo com o qual se identifica um pouco mais. Tem muita gente que não se identifica com nenhum porque não conhece muita obra. Mas se você vai ler, alguns gostam de uma coisa mais nativista do Alberto Caeiro, tem uns que gostam de uma coisa mais melancólica, assim, pesada, do Álvaro de Campos, o Ricardo Reis com essa coisa mais filosófica e tal. Ou o Fernando Pessoa, ele mesmo, com o seu estilo, com a precisão, né? Então cada um dos heterônimos tem ali as suas características prevalentes e a sua multiplicidade interna. Cada um dos heterônimos tem uma largueza de estilo. Apesar de a gente tender a caricaturizar eles, não é, né, que o Fernando Pessoa tivesse reduzido, né, alguns personagens caricaturais, não é tipo um Pokémon, assim, né? Cada um dos heterônimos tem uma potência própria, tem uma largueza própria, e isso é muito impactante por si só. Aí, quando a gente entra, né, nas poesias propriamente, tem um universo, né? E esse é um poema que eu acho particularmente vasto. Tem essa dimensão pedagógica no final, como eu falei, eu não incluí ela aqui, porque, para ser honesto, eu não gosto tanto.
Mas se a gente não se prende à moral, né, que o Ricardo Reis, num momento meio esopo ali, tentou trazer para a coisa, uma moral da história, assim, e a gente se atém à história, eu acho que ela tem muitas coisas muito interessantes. Tem, é claro, uma dimensão que poderia, tem várias maneiras de analisar, de abordar, de habitar essa peça. Algumas eu acho que são mais convidativas, algumas que talvez sejam mais problemáticas, algumas que são mais místicas ou esotéricas, algumas que podem parecer um pouco mais propositivas, mais pragmáticas, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma espécie de um que fazer, né? Um convite. E então, né, enfim, não tenho nenhum interesse de reduzir o que é essa experiência de habitar um texto e se deixar impactar por ele e deixar a polissemia das impactações fazer o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente lê uma poesia, ou quando a gente declama uma poesia, ou quando a gente ouve uma poesia, tem um campo que se abre. E essa dimensão criativa, meditativa de quem é impactado, né, do leitor ou do espectador, eu acho que isso tem um valor por si próprio. Então eu não teria interesse em dizer para vocês, olha, sabe o que essa poesia quer dizer? Quer dizer isso aqui, não tô nessa vibe. Mas eu acho que tem uma coisa que para mim é muito convidativa, que tem a ver com um certo descolamento com o imediatismo. E no dia que eu tô gravando isso aqui, eu tô gravando na quinta-feira, vai ter eleição no Brasil nesse domingo, 2 de outubro, e isso tem mexido muito com muita gente, eu inclusive. E eu acho o tal do exemplo dos jogadores de xadrez interessante em alguma medida. Não, que fique claro, não acho interessante como se fosse um convite a um descolamento alienante. Né? Ah, não, mas foda-se, tanto faz, entra um, sai outro, né? É tudo corrupto mesmo, que diferença faz? Eu não penso assim, não acho legal pensar assim. Se os jogadores de xadrez trouxessem esse convite para nós, eu acho um convite péssimo, não aceitem, não vão. Porque não é legal, né? Se desconectar das impactações do tempo em meio ao qual a gente toca as nossas vidas. Isso não significa que a gente tem que ficar imerso nos imediatismos do tempo em que a gente toca as nossas vidas, do tempo e meio em que a gente toca as nossas vidas. O que isso significa? Que o tempo e o meio que nos acolhem, eles nos acolhem, mas eles não nos definem. E que a gente possa existir para além dessas impactações com uma conotação mais imediatista, preserva para nós um tanto da nossa potência de agir. Para que a gente possa se manter conectado não só com as urgências e os imediatismos, mas com uma pluralidade e uma polissemia daquilo que é relevante e significativo para nós, que muitas vezes impactam e determinam e significam em mais de um nível. Somos contraditórios, somos múltiplos, somos plurais, e isso muitas vezes é ameaçado por circunstâncias, por interpelações que convidam a gente a ser monolitizado, assim, a virar um blocão único, que eu acho que é uma perda para todos os envolvidos. Então que a gente possa, sim, se sentir convocado pela urgência dos tempos que a gente vive, que a gente possa sentir que a história está sendo escrita e que cada dia coisas decisivas podem acontecer, que a gente possa se impactar e se fascinar por isso, que a gente possa mergulhar nas nossas redes e nos canais de informação e no meio que nos cerca, em tudo que ele nos provoca e tudo que ele nos oferece também, mas que a gente possa manter esse certo recuo, né? O tal do púcaro de vinho, sei lá o que é um púcaro, mas enfim, um púcaro com vinho, para a gente poder se refrescar dos imediatismos que tantas vezes nos diminuem. E que a gente possa então estar às voltas com o mundo vai ser decidido no domingo, sim, mas também não vai, no sentido de que a gente vai continuar podendo lutar e sofrer e passar nervoso. A maioria de nós, tem gente que morre, é claro, mas quem não morrer vai poder continuar às voltas com os imediatismos, com as larguezas, com as coisas mais urgentes, com as coisas menos urgentes, e que a gente possa preservar algo de nós para, além das urgências, sonhar as distâncias.
Esse é um convite que eu acho que vale a pena aceitar. Não sei se jogando xadrez, mas vivendo na largueza. É isso, gente. Vou ficar nos 10 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Até uma próxima. E deixem aí seus comentários, tá bom? Um abração.